Após uma aula, você aluno que está chegando agora, seja muito bem-vindo a mais uma aula sobre o livro Atos dos Apóstolos, esta matéria que nós estamos fazendo, que faz parte aí dessas matérias acadêmicas do nosso curso básico em teologia. Então você é muito bem-vindo para estar participando conosco de nossas aulas. Eu sou o pastor Gilmar, presidente da Faculdade Teológica CETAD, e estamos aí para mais uma aula com todos. Vamos ver aí os nossos alunos que já estão conosco. Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. É isso aí, alunos. Vamos lá para mais uma aula aí, né, nesta noite. Então você é muito bem-vindo. Vamos começar aqui a nossa aula. Deixa eu dar um alô aqui para os alunos, avisar aqui no nosso grupo que já estamos em aula. Já estamos em sala de aula. Olha aí. Estamos começando aí a nossa live. E você é muito bem-vindo. Então, nesta oportunidade, queremos continuar aí sempre no início das aulas. Nós pedimos aí para você que está assistindo nossas aulas para que nos ajude nesse projeto Teologia para Todos. Então, é muito importante que você se inscreva no nosso canal do YouTube, que você clique lá, ative o sininho das notificações, assim as nossas próximas postagens, você será avisado das nossas postagens. Que você nos ajude, não custa nada para você, apenas você se inscrever, o nosso canal já estará ajudando aí para que nós possamos continuar com este projeto Teologia para Todos. Nós já temos aí 16 matérias gravadas em videoaula e estão liberadas aí para todos os alunos. Temos até o nosso curso de hebraico que está liberado e você pode acessar e assistir quando quiser, a hora que quiser e como você quiser. Então nos ajude a manter no ar aí esta oportunidade, vamos dizer assim, este mover que nós queremos, esse projeto que nós iniciamos ainda neste ano 2021. Iniciamos esse projeto e vamos até o final gravar todas as aulas do nosso curso básico em teologia e você é convidado para estar conosco. Então seja muito bem-vindo a mais uma matéria do nosso curso básico em teologia. Já está conosco aí em sala de aula nossa irmã Quitéria Nogueira. Deus abençoe, irmã Quitéria, seja bem-vinda à nossa sala de aula. Nós vamos iniciar aqui a nossa segunda aula sobre Atos dos Apóstolos. Ontem nós tivemos uma aula e hoje vamos ter a nossa segunda aula aí. Falamos sobre o tempo de Deus, no período em que Jesus... Estou recebendo aqui recado ao vivo. Oh, glória! Agora estou em aula, não dá para responder. Estamos ao vivo, hoje estamos ao vivo. São exatamente agora 8 horas e 9 minutos, nesta noite de quinta-feira, dia 7 do mês 10. Olha aí, então estamos aí em aula. Seja muito bem-vindo. A paz do Senhor, Osmar Ângelo já está conosco. Ademir Carneiro, né? Ademir Carneiro já está conosco também. Deus abençoe ao Juca Lopes. Deus abençoe. Vamos começar mais esta aula. Vai se achegando, pegue o seu material didático, seu caderninho de anotações, para que nós possamos estar acompanhando, para que você possa estar acompanhando. Já chegou nosso irmão Ademir, seja bem-vindo na sala de aula. Deus abençoe. Então, pegue o seu caderno de anotações, a sua Bíblia, olha aí, já deixe no jeito aí a sua Bíblia e nós vamos usar ela, hein? Essa aqui é a minha Bíblia e nós vamos fazer uso da sua Bíblia. Então, pegue a sua Bíblia, já fique no jeito aí. Vamos para mais uma aula sobre Atos dos Apóstolos, o início da igreja, como ela começou, a propagação. Já tivemos no mês passado a nossa matéria, a história da igreja, e falamos da história da igreja depois dos primeiros 100 anos. Hoje estamos aqui nessa segunda aula de Atos dos Apóstolos, onde vamos abordar a história da igreja, como ela cresceu. Nós vamos falar então da formação, do crescimento, da expansão da igreja. Então, é muito importante esta matéria. Vamos lá? Deus abençoe a todos. Já estamos aí pronto para mais uma aula.
Não sei como é que está o sinal, vai me reportando aí como é que está chegando o áudio, como é que está chegando o vídeo, se está ok, se não está travando. Vamos ver aí como é que está o sinal. Os irmãos vão me dando aí o feedback nos comentários, como que está a nossa transmissão nessa noite de hoje, que estamos na segunda aula ao vivo de Atos dos Apóstolos. Vamos lá? Todo mundo pronto? Sempre esses minutos iniciais, é um minuto de adaptação, onde eu respondo algumas perguntas, onde nós conversamos um pouco com os irmãos que estão aí nos acompanhando. Nossa irmã Silene Souza já se adentrou aí, já fez presença. A paz do Senhor, irmã Silene. Boa noite, Deus abençoe sua vida. Vamos lá, tudo bem, irmã Quitéria? Está em ordem aí? Está ouvindo bem? Então vamos lá, vamos para mais esta aula aí. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, nós falamos na aula passada, nós paramos em Atos capítulo 1, falamos ali sobre o período de Jesus, falamos sobre a festa de Pentecostes, falamos sobre as 7 festas judaicas, do seu aspecto histórico, do seu aspecto pessoal, do seu aspecto profético. Então hoje nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. Nós vamos falar sobre o revestimento de poder da igreja. Antes da igreja iniciar a sua missão, né? Antes da igreja começar, e quando eu falo igreja, você já fez a matéria de eclesiologia, ou eclésia, ou da eclésia, da igreja, tanto no seu aspecto físico, como no seu aspecto pessoal, como no seu aspecto universal. Então nós já falamos sobre isso. Então quando eu falo igreja, já estou me referindo a essa eclesia, esta reunião dos chamados para fora de seus lares para professarem a fé no Cristo Salvador. Então nós vamos falar sobre esse revestimento de poder que era necessário. Falamos do período em que os apóstolos ficaram sem a fonte da palavra, a fonte do poder, a fonte da unção, porque Jesus ascendeu aos céus e eles ficaram, então, por algum período sem a fonte na vida deles. E agora a ordem de Jesus, quando estava ascendendo aos céus, era ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles tinham que ficar em Jerusalém até estarem revestidos, preparados, para então realizarem a vontade do Pai, a vontade de Deus, a vontade de Yeshua. E aí eles coordenados pelo mover do Espírito Santo, Consolador, que iria estar sobre eles, para então, aí sim, com a presença do Espírito Consolador, eles estarem preparados para realizar aí e cumprir com a missão de dar seguimento, né? De prosseguir com aquilo que Jesus iniciou há alguns anos atrás. Agora eles iam dar sequência a essa árdua tarefa de levar o Evangelho e converter as pessoas para o verdadeiro caminho que é Cristo. Então esse é o objetivo da igreja, prosseguir com o que Jesus iniciou, né? Dar sequência. Só que para que a igreja pudesse fazer isso, ela tinha que estar revestido, porque a opressão, a força contrária, a opressão que a igreja ia ter para não concluir com esta missão era muito grande e precisava estar revestida, então, desse fortalecimento espiritual. Então, vamos falar primeiro do contraste de Atos dos Apóstolos. Olha aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos pôr aqui, Pentecostes. Já vimos na aula passada sobre as 7 festas judaicas, e a festa de Pentecostes era a festa que ficava bem entre as 3 festas anteriores e as 3 festas posteriores. A festa de Pentecostes era um marco, era aonde demarcava uma mudança de ambiente. Então, Pentecostes ficou muito marcado hoje, né? Os crentes pentecostais,
ficou muito marcada no coração dos homens, daqueles que professam a Cristo, o Pentecostes, devido a esse grande acontecimento do mover de Deus sobre as pessoas que ali estavam. Tanto que hoje, quando nós vemos as manifestações desse poder de falar em línguas, desse poder de operar milagres, de operar sinais, prodígios, então é marcado como aí o crente pentecostal ou a igreja pentecostal, apenas para denotar que ali há um grande mover, um grande movimento, e no passar dos anos ficou isso aí demarcado como pentecostal. Mas nós sabemos que Pentecostes é uma palavra que detona 50, então era uma festa que era feita de 50, após 50 dias. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Lu Souto, Deus abençoe, Lu Souto, seja bem-vinda, paz. Pastora Rosângela Dias já está conosco aí ao vivo na sala de aula, já fazendo as suas anotações, Deus abençoe. Então, Pentecostes. Vamos ver um contraste em Pentecostes. Nós temos a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 11. Ó, em Gênesis, capítulo 11, temos lá a torre, ó, de Babel. Né? Então, temos a torre de Babel, onde todos estavam unidos para construir uma torre, né? Eles queriam chegar aos céus. Você vai encontrar isso lá em Gênesis, no capítulo 11, a partir do versículo 1, você vai ver sobre a torre de Babel. Olha aí, então temos aqui a torre de Babel. O que aconteceu lá em Gênesis, nessa torre de Babel? Então, houve ali uma confusão de línguas, né? Todos falavam a mesma língua, todos falavam o mesmo idioma, e eles se unificaram para não se espalharem na terra, se unificaram para poder, então, ali fazer essa construção, para chegar ao céu. O objetivo deles era alcançar o céu. Era uma força para alcançar o céu, a força humana, pelos homens. E Deus não se agradou disso. Deus disse, não, eles não podem tentar alcançar os céus de baixo para cima, porque Deus não trabalha de baixo para cima. O trabalhar de Deus é do alto, é de cima para baixo. Então Deus desceu ali, confundiu a mente de todos e confundiu as línguas, ó. E cada um foi-se para um lado. Houve ali uma divisão e cada um foi para um lado, né? Então foram espalhados, eles foram espalhados, porque quando Deus desceu, deu línguas diferentes, idiomas diferentes para cada um deles, e aí um falava com o outro não entendia, aí o outro ia falar com o outro lá também, falava uma língua que o outro não entendia, e não havia entendimento, não havia comunhão, não havia unificação. Então, quando não há o mesmo idioma, quando não há um idioma conhecido, a mesma maneira de compreensão, não vai haver uma unificação. E aí aqui foi então feita uma divisão. O próprio Deus espalhou vários idiomas na mente de cada um. Isso aqui foi uma coisa milagrosa, onde Deus, na mente das pessoas, implantou um novo idioma. Nós vamos ver isso. Ó, abra sua Bíblia aqui. Vamos ver aqui a Bíblia. Em Gênesis. Ó, Gênesis. Gênesis. Capítulo 11. Olha aí, Gênesis capítulo 11. Olha o que diz a palavra de Deus. Ora, a terra toda tinha uma só língua
a terra toda tinha uma só língua. Olha aqui. Uma só língua. Então, temos aqui uma só língua. Muito importante você entender isso aí. Tinham uma só língua e uma só maneira de falar. Então não existiam idiomas, tá bom? Não existia vários idiomas. Era uma só língua, uma só maneira de falar. E partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. Disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes sirvam de pedra e o betume de cal. Então disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu, e tornemo-nos famoso o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Olha o versículo 5. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que esses filhos dos homens estavam edificando. Disse o Senhor, o povo é um. O povo é um. Versículo 6. E todos têm uma só língua. Começaram a construir a torre. Agora não há restrição para tudo que eles intentarem fazer. Deus está dizendo, olha, eles são como um só. Eles falam a mesma língua, eles se compreendem. Então não haverá impedimento. Eles vão conseguir fazer e realizar. Versículo 7. Deus diz: vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam mais um ao outro. Olha aí. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então nós temos aqui uma só língua, uma só maneira de falar. E isso é muito forte, porque Deus percebeu que o homem, falando a mesma língua e tendo a mesma maneira de agir, de falar, ele consegue realizar coisas grandes. Então o Senhor teve que intervir. Eles não queriam se espalhar na terra, queriam se unir e queriam se engrandecer e tocar ao céu. Ora, o último que quis crescer no céu, Deus tirou a sua glória, que foi Lúcifer, perdeu todo o seu esplendor e a sua glória. E agora Deus desce ali e confunde, toca na mente deles e cada um passa a falar outro idioma. E aqui então eles se espalham e os idiomas se espalham. O que acontece agora em Atos dos Apóstolos é o inverso do que aconteceu em Gênesis 11. Agora nós temos aqui Atos 2. Atos 2. Temos aqui o Pentecostes. Pentecostes. E agora aqui é diferente. Estão todos reunidos, E agora aqui é a unificação. Unificação pelo Espírito. O intuito agora aqui do Espírito descer sobre o povo em Atos capítulo 2 não era para espalhá-los, para fazer com que não entendam um ao outro. O efeito das línguas dada para o povo aqui agora é o efeito de unificação, para que eles sentissem pelo mesmo Espírito, fossem unidos um ao outro pelo mesmo Espírito que testifica
que os une e os faz agora marchar não para se dividirem, mas para propagar o evangelho do reino, a palavra de Deus. Então agora a descida aqui em Atos é diferente da descida aqui em Gênesis 11. Enquanto aqui é para dividir, aqui é para dividir, mas aqui é para unir. Então nós temos aí para unir, o povo já era dividido, já estava dividido, foi crescendo, cada um falava a sua própria língua, mas agora, em Atos capítulo 2, como prova, como resultado desse revestimento de poder, é que a igreja do Senhor seria unida, selada, unificada pelo poder do Espírito Santo de Deus. A igreja seria vitoriosa, porque ela estava por 10 dias sem a fonte, mas em Atos capítulo 2, quando a fonte desce no dia de Pentecostes e repousa sobre cada um deles, o Espírito penetra no interior e testifica um com o outro, e agora abre as vossas mentes espirituais. Há uma conexão direta entre o homem e Deus por intermédio do Espírito, e o povo se torna um, como Cristo é um com o Pai. Então há uma unificação em Atos 2. Por muito tempo os homens viveram separados, desunidos, falando vários idiomas, cada um realizando uma cultura, um modo de agir, mas agora Deus ia trazer um só modo de agir direto do seu trono para aqueles que se intitulavam servos do Senhor Yeshua HaMashiach. Então aqui era a unificação. Outro ponto muito importante na história, principalmente no início da igreja. Então ninguém pode começar a realizar algo para Deus sem estar unido, sem estar selado, sem receber a promessa. Homem nenhum pode fazer o querer de Deus sem o revestimento de poder. Não conseguirá. Então nós temos aí isso aqui, não conseguirá. Talvez se Judas Iscariotes tivesse aguentado até aqui, irmãos, se Judas não tivesse se precipitado, vamos colocar uma hipótese. Ele traiu Jesus, entregou, vendeu Jesus por moedas de prata, mas se houvesse arrependimento, se ele ainda continuasse com os discípulos, mesmo que os discípulos o rejeitassem, mas se ele persistisse, mesmo com seus erros, e chegasse até o dia de Pentecoste como um espião, seguindo até o povo de Deus, não sei, mesmo que eles não quisessem aceitar ajuda, mas se ele adentrasse e estivesse naquele lugar, ele também receberia o Espírito e seria transformado. Mas ele não fez isso. Então, nós não sabemos. Ele não fez isso. Então, temos aqui a unificação pelo Espírito, revestimento de poder. Então, vamos continuar aqui. Hoje eu acredito que a transmissão está muito boa. Os irmãos estão me dando um feedback aí que está tudo muito bem, então vamos continuar aqui. Olha aqui agora. Vamos ler o texto de Atos capítulo 2. Vamos ler ele porque é importante nós lermos o texto para falarmos algumas questões que estão no próprio texto. Abra a sua Bíblia aí. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 e vamos ver o texto aqui.
Olha o que nos diz esse texto da palavra de Deus. Você viu a aula de ontem. Eles ficaram alguns dias sem a fonte, que era Jesus. Jesus era a fonte que irradiava a palavra, que irradiava a bênção, que transmitia o Espírito, que enchia eles, que assoprava sobre eles o Espírito, e eles eram cheios do Espírito, aonde eles recebiam o pimpleme. Então eles recebiam o pimpleme, a palavra grega para ser cheio. Eles eram cheios de fora para dentro, pimpleme. A fonte não estava dentro deles, a fonte era Jesus. Falamos na aula passada. Agora eles estavam se tornando um pleirós. O que estava acontecendo ali era um pleirós de Deus. A fonte agora não era mais externa, mas a fonte agora ia ser interna, no interior deles. E quando a fonte é interna, tudo muda. Tudo muda. Olha aí. Então vamos ler aqui. Aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Ouvindo aquela voz, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como é que os ouvimos, cada um na nossa própria língua nativa? Então, vamos parar por aqui. Só um minutinho. Existem dois tipos de línguas estranhas. Anote isso aí. Pega aí o seu caderno de anotações. Existem dois tipos de línguas estranhas ou dons de línguas. Existem dois tipos de dons de língua, vamos pôr assim. Tá? Então vamos dividir aqui. Existem dois tipos de dom de língua. Primeiro, são as línguas idiomáticas, né? Então vamos pôr aqui, ó. As idiomáticas. E as línguas das nações. Ok? Então, primeiro, as idiomáticas, que são consideradas as línguas das nações. E aí temos, então, as estranhas, que são línguas estranhas. As estranhas são as línguas, aqui B, línguas estranhas. Então temos aí dois tipos de dons de língua, língua das nações e línguas estranhas. Existem duas palavras gregas que explicam sobre essa questão da língua. Primeiro é xenolalia. Tá? Pode marcar aí, ó. Xenolalia. Xenolalia, tá? O que significa xenolalia? Xenos é estrangeiro, ó. Xenos, estrangeiro. Hilália, que significa língua. Então existe a xenolalia, xeno estrangeiro, lália língua, ou seja, línguas estrangeiras. E existe uma outra palavra em grega que é glossolalia. Vamos por aqui, ó. Glossolalia. O que vem a ser a glossolalia? Glosso de língua, ó.
Glosso é língua. E lália, falar. Tá? Então, glosso, língua, lália, falar. Também existe a xenoglóssia. Xenoglóssia, que é o estrangeiro ou língua estrangeira. Também existe essa palavra. Ó, vamos pôr aqui. Xenoglóssia. O que é glóssia? Olha aí. O que é glóssia? Língua. O que é xeno? Estrangeiro. Então, língua, estrangeiro, tá? Pode ser língua estrangeira ou língua das nações, tá bom? Os irmãos estão acompanhando, tá ok, tá ótimo. Deus abençoe o nosso pastor Jailson, que está conosco aí, está lá no Pernambuco. Deus abençoe sua vida, viu? Ele faz parte da nossa faculdade teológica, um dos membros da nossa diretoria, e hoje ele está lá no estado de Pernambuco, está fazendo um grande trabalho lá, está levando uma extensão da nossa faculdade teológica lá para aquele lugar. Deus abençoe, que Deus te conceda aí vitórias em nome de Jesus. Então temos aí xenolália, que é língua estrangeira, e glossolália, que é considerado lália, falar, glossolíngua, então falar em línguas. É usada a glossolalia para esta língua estranha, esta língua como dom do Espírito Santo. Alguns intitulam como língua dos anjos, mas não seria a língua dos anjos. Nós vamos ver isso mais para frente, quando nós falarmos dos dons espirituais. Então eu quero só explicar esse dom, essas línguas que eles falaram em Atos capítulo 2. Existem duas visões teológicas, porque quando se fala em glossolalia, ela pode ter três interpretações, a glossolalia. Porque glossolalia no grego é falar língua, então ela pode ser interpretada como literal, que é a língua do nosso aparelho fonador, da nossa boca, a língua literal, tá? Então, a glossolalia pode ser falar língua e ela pode ser considerada como a língua literal, ela pode ser interpretada como língua literal. Essa glossolalia também, ela pode ser interpretada como metonímia, que é o ato de falar de maneira diferente, né? Como falar uma língua, como fazer alguma interpretação. E também pode ser interpretada em relação a um idioma, em Apocalipse mesmo é usado a glossolalia como idiomas. Lá fala sobre tribo, etnia, povo, reino, nação. Então está usando a glossolalia para idiomas humanos, idiomas naturais. Então o que nós vamos entender aqui no Pentecoste é que eles estavam falando as línguas, mas qual línguas? Eles estavam falando as línguas das nações. Ó, vamos deixar aqui. Vamos apagar aqui, você já marcou aí. Deus vai nos preparar uma lousa maior, né? Eu fiz contato já com um aluno nosso e nós estamos preparando para ter uma lousa maior aqui. Eu quero pôr uma lousa que vai abranger toda a nossa tela e aí você vai ver só o fundo branco e aí vai ficar melhor, que a gente vai ter muito espaço para escrever, tá bom? Nós vamos melhorar isso aí. Então, nós estamos falando da língua das nações. Por quê? Quando nós olhamos o texto, como a glossolalia pode ser interpretada de três formas diferentes, ela tem base para essas interpretações, então o que vai denotar o estilo da glossolalia, o que ela está se referindo, é o contexto. Então você não pode fazer uma interpretação literal da escrita de um versículo ou apenas da palavra, porque você precisa do contexto, porque a glossolalia, ela engloba, ela toma conta da xenolalia. Xenolalia é falar língua estrangeira. E a glossolalia também pode ser interpretada como falar em idioma estrangeiro. Pode ser interpretada como falar em língua ou falar em idioma. Então a glossolalia ela engloba
ela engloba a xenoglóssia, ela engloba a xenolália, então ela engloba todos os tipos de línguas. Então o que vai identificar o tipo dessa glossolalia, desta falar em línguas, o que vai identificar é o contexto que vai nos informar como isso está acontecendo, quais são essas línguas, como se interpretar isso. Então é muito importante. Nós já aprendemos a palavra, você já sabe que todo texto fora de contexto, ele gera um pretexto. Já aprendeu sobre o oika, observação, interpretação, correlação e aplicação. Tem que ter isso em mente. Oika na sua leitura. Então, quando nós fazemos uma observação, aí nós chegamos no texto da palavra de Deus e nós chegamos aqui em Atos, no capítulo 2. Deixa eu marcar aqui para não... Atos, capítulo 2, que diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Aqui é o pleiros. Foram cheios de dentro para fora. O Espírito Santo adentrou eles. Houve uma mudança, houve um marco na vida de cada um, houve uma transformação. Olha aí, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aqui é glossolalia. No original grego está escrito glossolalia, tá? Línguas estranhas. Começaram a falar em outras línguas, só que essa glossolalia que está aqui, esse glosso, vai nos dar a entender no contexto o que eles estavam falando, se era realmente estranhas ou não. Então, se era as línguas estranhas ou eram língua das nações, tá? Então, vamos ver isso aqui. Olha o que diz o texto. Versículo de número 5. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo dos céus. Ouvindo aquela voz, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque, olha o texto, irmão, oika, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha aí. Cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então eles estavam todos reunidos, num só lugar, aqui aos discípulos. Tá aqui os discípulos. E estava reunido aqui, diz o texto da palavra de Deus, que em Jerusalém estavam habitando judeus e homens religiosos de todas as nações que estão debaixo da terra. Então aqui estavam os judeus, homens religiosos de todas as nações. Vamos por aqui, E ao ouvir aqui o barulho, começaram a se chegar para ver o que estava acontecendo. Tá vendo? Fazendo aqui para você entender. Então eles estavam aqui reunidos e desceu sobre eles, como que línguas partidas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Eles viram, foi visto, eles ouviram o barulho de um vento, não é que entrou um vento soprando tudo. O vento, eles ouviram um barulho, como o vento. E eles viram o sinal de uma língua como que de fogo que pousava sobre cada um deles. E começaram a falar em outras línguas. Olha aí. Começaram a falar em outras línguas. Abrir a boca. Começaram a falar. Agora imagine o barulhão. Começaram a falar em outras línguas. E diz o texto, olha, que em Jerusalém
estava habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, que ouvindo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então juntou-se a multidão por causa do barulho, e estavam confusos, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Vamos para o texto da palavra de Deus. Olha aqui, versículo de número 7. Segura a sua Bíblia aí, aberta. Versículo de número 7. Eu coloquei a Bíblia aqui para ficar melhor. Coloquei ela em cima aqui. Versículo 7. Você está com sua Bíblia aberta? Olha o que diz o versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Se são galileus, eles vieram da Galiléia. Sim, eles são galileus. Vou dar um exemplo melhor, mas eles não são português? Não são do Brasil? São do Brasil. Eles não falam a língua em português? São brasileiros eles. Não são brasileiros todos esses homens? Vamos supor que isso aqui aconteceu nos Estados Unidos. Um exemplo. Aconteceu isso aqui nos Estados Unidos. Mas não é brasileiro todos esses homens? São brasileiros. Como é que nós estamos ouvindo eles falar na nossa própria língua? Olha que diz o texto. Versículo 8. Então, como é que os ouvimos? A cada um falar na nossa própria língua nativa? Agora, olha o texto, o versículo 8 continua dizendo, versículo 9, pardos, medos, elamitas, olha aí, vamos pôr aqui, pardos, medos, elamitas, elamitas, o que mais temos aqui? Ásia, Ponto, Judéia, Judéia, Ásia, Ponto, olha aí, vou pegar outra aqui que isso aqui já está acabando, Ponto, cretenses, cretenses, árabes, egípcio. Olha aí. Então, todas essas nações tinham um líder religioso que estava lá. O Pentecostes, a festa em Jerusalém, ela atraía líderes religiosos de vários países, de vários idiomas, de vários lugares. E quando eles ouviram o barulho, se aproximaram. E diz o escritor Lucas que eles ficaram maravilhados de ver homens galileus que estavam reunidos e começaram a falar na língua dos medo-persas, começaram a falar a língua dos pardos, começaram alguns aqui a falar a língua egípcia, alguns falavam a língua dos cretenses, a língua da Judéia, a língua da Ásia, de Ponta, a língua árabe, a língua dos elamitas, e eles estavam ouvindo eles falarem, eles estão tomados pelo Espírito de Deus, que desceu até eles. Desculpa. Então, o Espírito de Deus que desceu até eles, e eles começaram a falar em outras línguas. Eles estão ali falando, aquele barulho ensurdecedor, falando alto, todos reunidos, no dia de Pentecostes, esta festa que estava com bastante frequência de pessoas. E eles começaram a falar. E aí eles ouviam, e aí você lê o texto, capítulo 9, capítulo 2, versículo 9, versículo 10, versículo 11.
Olha o versículo 12. Todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: o que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. E olha o que eles estavam dizendo. O que eles estavam dizendo? Olha aqui, eles não estavam falando qualquer coisa, não. Eles não estavam falando de algo que não traria edificação, mudança ou transformação. Eles estavam falando de algo que surpreendeu os líderes religiosos, ao ponto deles dizerem assim. Vamos ler aqui a palavra de Deus. Olha aí a sua Bíblia, versículo 11. Cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar ou falarem. Falar o quê? Das grandezas de Deus. O que nós entendemos as grandezas de Deus? O que seria as grandezas de Deus? Ora, são as coisas do reino de Deus. Talvez revelações que estão além de um homem comum entender, mas que talvez um líder religioso que tivesse acesso a escritos antigos, ou até mesmo a escrituras acerca do reino, então eles viam pessoas comuns, cheias do Espírito Santo, falando das grandezas de Deus reveladas nas Escrituras, da palavra, do reino, do poder, da glória, da unção deste Deus Todo-Poderoso. Então esta língua, este Espírito que desceu do céu, trouxe à mente destes homens simples revelações das grandezas do reino de Deus. Olha que coisa linda! O Espírito Santo traz esta revelação das grandezas do reino de Deus. Então, o que aconteceu aqui não foi línguas estranhas ao ponto de precisar de intérprete. Então vamos lá. Existem dois tipos de línguas. As línguas idiomáticas, que são as línguas das nações, e as línguas estranhas, que precisa de intérprete. Ó, aqui precisa intérprete. Ok? Ó. Aqui precisa de intérprete. Aqui precisa de um intérprete, sim, mas não esse intérprete, porque aqui precisa do intérprete quem tem um dom da interpretação. Aqui, essa interpretação seria uma interpretação espiritual. E o homem comum não tem como ser esse intérprete, senão pelo Espírito de Deus. Deu para entender? Então, a língua estranha precisa de intérprete, do dom da interpretação que vem ao homem pelo Espírito de Deus. A língua das nações precisa-se de uma pessoa que saiba, que tenha esse idioma e que saiba falar esse idioma. Não precisa ter dom da interpretação divina, ele só precisa ter a interpretação humana. Então aqui, a língua das nações, interpretação humana. A língua estranha, interpretação divina. Então existem duas visões teológicas a respeito do que aconteceu aqui em Atos. Eu vou passar as duas
e você faça pesquisa sobre isso, tá? A primeira escola teológica, a primeira interpretação, na primeira interpretação diz que aqui eles foram tomados pelo Espírito e falaram a língua das nações. E essas línguas não eram estranhas no intuito de serem línguas dadas por Deus, ou línguas celestiais, ou de anjos, ou de Deus, ou uma linguagem exclusiva do céu, que era língua das nações, língua humana, um idioma que já se falava na terra, porém o milagre e a glória é que mesmo eles, sem saberem falar esse idioma, sem terem aprendido esse idioma, que por uma maneira milagrosa o Espírito Santo os deu a entender e a falar esse idioma humano desconhecido por quem fala. Então que eles falaram as línguas das nações que ali estavam e foram usados para pregar, para falar, revelar as grandezas de Deus no idioma das nações. Ora, ainda mesmo assim é um milagre, uma pessoa que nunca falou japonês e o Espírito Santo toma e ela fala japonês, é algo glorioso. Isso é algo glorioso. O próprio Deus, através do Espírito, faz aquela pessoa falar a língua para uma determinada nação que é necessário. Pode acontecer? Pode. É pelo Espírito Santo? É dom. É dom. Só que não precisa de um intérprete espiritual, não precisa de um intérprete que tenha um dom espiritual, porque pode ser interpretado pela pessoa que é daquela nação. Aquela pessoa não precisa nem ser cristão. Se ela é daquela nação, ela irá entender. Então aí não precisa de uma intervenção divina para haver uma interpretação. Vou dar um exemplo. Num culto, eu não vou falar nomes por ética, mas eu vivenciei isto. Nós estávamos em um culto em uma igreja no interior de São Paulo e Deus tomou o pregador pelo seu espírito e o pregador começou a falar línguas que para mim era estranha, que para o meu amigo da direita, meu irmão da direita, era estranha. Uma língua que para o pastor era estranha. Porém, na nave da igreja, naquele culto, ali existia uma pessoa que era natural da China, um chinês, e ao ouvir o pregador falar, ele se sensibilizou, ele ficou sentido pelas palavras, e quando o pregador fez o apelo, ele aceitou Jesus como Salvador e foi lá na frente. E quando terminou todo aquele momento, esta pessoa que era proveniente da China procurou o pregador e foi falar com ele. E conversou com o pregador na sua língua, e o pregador não entendia. E ele ficou atônito, dizendo, mas ele tinha um outro rapaz que era da China, que sabia falar, e acabou sendo intérprete, e ele falou assim, mas você não está me entendendo? Você, na pregação, falou comigo. Você falou a minha vida, você falou sobre Deus, você revelou o oculto da minha vida na minha língua, no meu idioma, e você está falando para mim que não sabe falar, e o pregador não sabia falar chinês. O que é isso? É o mover do Espírito Santo de Deus, que naquele momento derramou sobre aquele pregador o dom de falar a língua das nações. E ele falou a língua chinesa sem saber falar chinês, pelo poder do Espírito Santo. Então, o que isto quer dizer? Que Deus pode usar alguém no dom das línguas das nações.
que alguém pode ser tomado pelo Espírito Santo e falar a língua das nações, que nesse intervir não precisa de um intérprete, porque a língua que ele está falando é uma língua nacional, um idioma nacional de um país, que talvez alguém que esteja ali, que saiba falar aquele idioma, vai compreender. Então a primeira interpretação é que aqui aconteceu no dia de Pentecostes o derramamento do Espírito e eles falaram a língua das nações. Não deixa de ser algo glorioso. Então eles falaram a língua das nações. A segunda escola teológica, a segunda interpretação, olha aí. A segunda interpretação teológica para esse acontecimento de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde eles receberam o batismo no Espírito Santo e começaram a falar línguas, que receberam esse revestimento de poder, e até porque aqui a língua das nações já era um sinal que era para eles avançarem outros territórios, que Deus já tinha dado condições deles falarem os idiomas aonde eles iriam abordar, que o mesmo Espírito iriam lhes dar agora autoridade e poder para falar do reino de Deus. Mas esta segunda interpretação diz que o que eles falaram, aqui é mais complicado, o que eles falaram era línguas estranhas, que não eram a língua das nações, que ao falarem a línguas estranhas, que as línguas estranhas iam numa frequência espiritual que ninguém podia entender. E quando chegava aos ouvidos, quando esta língua estranha chegava aos ouvidos, que na mente do ouvinte, Deus traduzia na língua deles. Deus traduzia na língua deles. Essa segunda escola teológica diz que não, eles falaram língua estranha, mas que essa língua estranha ia numa frequência que para todos eram estranhas, mas quando chegavam na mente daqueles que ouvia, ela era traduzida milagrosamente na mente do ouvinte para a sua língua. Não sei se você consegue entender. As línguas estranhas saía tudo igual, era tudo igual. Por exemplo, a língua que ia para este homem da Ásia, a mesma frequência que ia para o homem da Judeia. Mas na mente deles, Deus decodificava essa frequência e era na mente deles traduzida e eles então conseguiam entender. Então é uma segunda interpretação teológica. Tudo é possível ao que crê. Agora, eu creio particularmente, isso aqui é eu que estou dizendo, não sou o dono da verdade, eu estou aqui apenas para abrir a janela do conhecimento, então que eles falaram as línguas das nações, que até é a interpretação mais aceitada por todos os teólogos, que eles falaram a língua das nações e que eles ouviam falar na própria língua nativa deles. Então aqui é uma manifestação da língua das nações. Existem passagens bíblicas que nós vamos ver mais à frente de pessoas que falaram línguas estranhas, que não pode ser confundida com língua dos anjos, ok? Não tem base bíblica para que dizer que alguém falava a língua dos anjos ou intitular as línguas estranhas como línguas angelicais. O máximo que podemos dizer é que a língua estranha é um idioma de Deus, é um dialeto de Deus. Então, é uma língua que fala diretamente a Deus, tá? Existe passagem em 1 Coríntios, Paulo falando sobre isso. Quem fala em línguas estranhas,
fala consigo mesmo e com Deus. Então, as línguas estranhas é um idioma diretamente, uma linguagem que é diretamente para com Deus. Então, não se refere a uma língua angelical, tá? É uma linguagem diretamente a Deus. Porque senão estaria escrito na palavra de Deus que os anjos também entenderiam, mas ali diz que fala consigo mesmo e com Deus. Então, vamos deixar isso aqui. Quero que você entenda primeiro Atos capítulo 2. Tá? Eu já vi muitos pastores que pregam dizendo que eles falaram línguas estranhas, mas as línguas ali não eram estranhas. Era a língua das nações, porque todos os líderes que estavam ali os ouvia falar na sua própria língua nativa. Então, a interpretação mais aceita é que eles foram ali revestidos de poder e falaram línguas estranhas, mas línguas das nações. Era estranha para eles que não entendiam. É a mesma coisa Deus me tomar e eu começar a falar em inglês. Apesar que inglês eu entendo um pouquinho, mas vamos lá, uma língua... falar em russo, eu quero ver você falar em russo. Meu irmão, se falar em língua russa é a mesma coisa que falar em língua estranha. É uma língua que, para nós que não conhecemos, é coisa de doido. Falar russo, né? É uma língua bem difícil de se falar. Até o hebraico mesmo já é um pouco complicado de falar. Quando você vê alguém falando hebraico fluentemente, já é difícil de entender. Para mim já é língua estranha. Então, a língua estranha é detectada aí. Então, eles falaram aqui língua das nações, porque eles entenderam sem precisar de intérprete. Agora, para quem estava falando, a língua era estranha. Então, que fique bem claro aí, que um aluno de teologia, principalmente no básico, não saber interpretar Atos capítulo 2 e falar ali de língua estranha, sem identificar aquela língua das nações, é porque ele não usou oica e não prestou atenção no contexto. Então aí você precisa do contexto para identificar o acontecimento. E pelo contexto nós vemos que eles entendiam os discípulos falarem na sua própria língua nativa. Perceba que alguns chegaram a dizer eles estão embriagados, eles estão bêbados, né? E quando nós vimos isso, Pedro, o apóstolo, Pedro que ficou já nervoso, Pedro era sanguíneo, mas agora Pedro era um sanguíneo que estava cheio do Espírito Santo. Pedro estava impactado pela glória, pelo mover, pelo poder de Deus. E eu fico até imaginando Pedro no meio desses homens, falando outras línguas, ou falando língua das nações. Eu fico até imaginando que quando ele se coloca em pé, ali para responder como resposta às pessoas que estavam dizendo que eles estavam embriagados, eu fico imaginando Paulo falando na língua dele, falando um pouco na língua das nações, falando um pouco na língua do árabe, falando um pouco na língua do egípcio, falando um pouco na língua do cretense e falando da grandeza de Deus. Ninguém está louco aqui não. Essa é a promessa. Olha o que diz o texto. Atos capítulo 2, versículo 14 a seguir. No versículo 13, outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Mas no livro de Atos, capítulo 2, no versículo 14, olha aí na sua Bíblia, olha o que diz o texto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto compreendido, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Isto, porém, é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus,
do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão, e também do meu Espírito derramarei sobre todos os meus servos, as minhas servas, que naqueles dias e profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo da terra. Sangue, fogo, vapor, fumaça, o sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grandioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor serão salvos. Oh, glória a Deus! Olha aí, Pedro com ousadia. Dá até vontade de chorar, né? Pedro com ousadia, com coragem, cheio da unção. É isso que faz a diferença na sua vida. É quando você deixa o Espírito de Deus falar por você, tocar o seu coração, te fazer entender as coisas da palavra de Deus. A igreja de Atos começa pelo mover do Espírito no interior de cada um. Então não tem como você ser igreja se você primeiro não tiver o mover do Espírito. Você precisa do mover do Espírito. Eu não estou falando que é necessário você falar a língua. Eu estou falando do mover do Espírito que vai trazer ao seu coração a compreensão da vontade de Deus. Que o Espírito Santo traz. Olha aí. Homens israelitas, versículo 22. Olha o que ele diz. Homens israelitas, escutai essas palavras. Pedro pregando. Jesus de Nazaré foi homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, com prodígios, sinais, que Deus por ele fez entre vós, como vós mesmos bem sabeis. Este homem vos foi entregue pelo determinado propósito e conhecimento antecipado de Deus, tornando-o vós, o crucificastes, o mataste pelas mãos dos ímpios. Deus, porém, o ressuscitou, solto aos laços da morte, porque não era possível que fosse detido por eles. E aí ele vai trazer esta mensagem gloriosa. Ele vai trazer uma pregação, ele fala, olha a mensagem de Pedro, o homem que era sanguíneo, um homem que não tinha o mover do Espírito no seu interior, mas quando ele recebe o Espírito Santo aqui em Atos, quando recebe a promessa, a igreja se torna cristocêntrica. A igreja se torna cristocêntrica. O que é cristocêntrica? É que essa eclesia, agora que está reunida em Atos dos Apóstolos, recebe o Espírito Santo e agora todo o sentimento, todo o entendimento, toda a compreensão, toda a realização é através de Cristo e a mente é a mente de Cristo. Uma igreja cristocêntrica. Olha aqui. Ó. Cristocêntrica. O que é cristocêntrica? Cristo é o centro de tudo, ó. Cristocêntrica. Cristo é o centro de tudo que está acontecendo neste povo. E quando Cristo é o centro de tudo, quando Yeshua é o centro de toda a igreja, o que estiver ao redor será impactado pelos acontecimentos. Agora, se a igreja perder esse cristocentrismo, como nós vemos nos dias de hoje, muitos irmãos estão perdendo o cristocentrismo, né? O cristocentrismo. Vai louvar o hino fala do ego dele.
O hino não é cristocêntrico, o hino é antropocêntrico. O hino, o louvor, é um massageador do ego humano. Está errado. Está errado. Muitos confundem o sentido do louvor para o sentido da palavra. Muitos misturam sentido do louvor e sentido da palavra. Olha, tem locais que se louvam a Deus com um hino e parece que a igreja vai ser demolida. Parece que aquela reunião vai ser explodida. Pessoas caem em êxtase, nenhum louvor. Pessoas saem fora de si por causa do louvor. Pessoas sobem, choram, pula, bate por causa de um louvor. Mas se nós formos analisar para quem é o louvor é para o homem ou é para Deus? O louvor conforta o coração, mas não traz edificação. Porque a edificação, a transformação, até a fé é pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Então, o louvor sobe para Deus. E Deus manda a palavra para quem louva, manda a palavra para a eclesia, a palavra para a igreja. Então, o seu louvor é para Deus, não é para você, é para Deus. E a palavra de Deus é para você. Então, a palavra de Deus é que vai te dar as transformações necessárias. E quando a igreja, ali de Atos, está cheia do Espírito, da palavra, e Pedro começa a trazer esta mensagem cristocêntrica, esta mensagem de Cristo, que ele morreu, que ao terceiro dia ressuscitou, que levou sobre si as nossas dores, que ascendeu aos céus e que aquilo que estava acontecendo era cumprimento da palavra e que eles que estavam ouvindo também tinham o direito desta palavra. Meu Deus, os corações dos ouvintes foram quebrados por esta palavra. Oh, glória! Oh, glória! Olha o que diz o texto. Olha o que diz o texto. Vamos ler aqui? Versículo 37, porque até o 36, Pedro ali está pregando a primeira mensagem após receber a fonte. Olha a diferença, hein? Os apóstolos sem a fonte, 10 dias escondendo, com medo, fazendo escolhas, não aparecendo, escondidos. Mas olha agora, os apóstolos com a fonte. Olha aí, pregando, levantando a voz, autoridade, chamando a atenção para si. Olha aqui para mim, eu estou falando. Chamando a atenção para si. Não era com vergonha se escondendo pelos cantos, não. Autoridade de falar daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Olha aqui o que Pedro diz. Olha agora o versículo 37. Olha aí no texto da sua Bíblia. Ouvindo eles isto. Ouvindo. A palavra do Senhor diz, ouvi, e a vossa alma viverá. Ouvindo eles isto, afligiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro, olha aí, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos,
O que faremos, irmãos? Olha eles aqui. O que faremos, irmãos? O que nós podemos fazer? Isso é coisa gloriosa. O que nós podemos fazer? Olha o que disseram. Versículo 38, olha o que Pedro disse. Disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Com muitas outras palavras dava testemunhos, advertia, dizendo: salvai-vos desta geração corrompida. Os que de bom grado receberam a palavra foram batizados na mesma hora, no mesmo dia. Os que de bom grado receberam a palavra, foram batizados naquele dia, acrescentaram-se quase 3.000 almas. Uau! Que palavra gloriosa! Quando a mensagem é cristocêntrica, quando a mensagem tem o ápice do Espírito Santo, quando a mensagem não é o ego de quem fala, quando a mensagem não é parafraseando a vida de quem fala, mas quando a mensagem é do trono do Altíssimo, a mudança, a transformação, a aceitação. É assim que a igreja desenvolve e que a igreja inicia os seus primeiros passos do Pentecostes. Então, uma igreja que recebeu agora o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Uma igreja que recebeu agora o revestimento, uma igreja que recebeu a fonte no seu interior para prosseguir o trabalho que Cristo iniciou. Então, nós temos aí a igreja que vai fazer esse trabalho aí. Vai continuar o trabalho. Olha aqui, a palavra do Senhor. Quase 3.000 almas. Deixa eu virar aqui a página da minha Bíblia. E aí nós temos no versículo 42, quando essas quase 3.000 almas que somaram junto com os 120 reunidos, e nós já vemos estas almas somando e iniciando a igreja. Então, são as primeiras conversões da igreja. Depois da descida de Atos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Olha aí, então nós temos aí o início da igreja, os acontecimentos. Vamos lá. Estamos sintetizando aqui um pouquinho para nós poder prosseguir. Agora nós temos no versículo 42 os princípios, a base da igreja. Então vamos pôr aqui, ó. Princípios, base da igreja. Agora, o autor Lucas, nosso querido e amado, o doutor Lucas, ao escrever esses relatos históricos da igreja, ele então revela alguns princípios que parece que nos dias de hoje muitos têm se esquecido do princípio da igreja. Há 4 elementos essenciais para a igreja cristã. 4, vou repetir. Existem 4 elementos fundamentais para a igreja cristã.
tanto a igreja institucional como a igreja pessoal. Tá? Então, eu estou falando da igreja institucional, que é formado por pessoas, por almas, e a igreja pessoal, que sou eu como igreja e você como igreja. Então, sempre tenha em mente essas duas aplicações quando falamos de igreja. A igreja institucional e a igreja pessoal. A igreja que é instituída, que é composta por famílias, por pessoas, e a igreja pessoal, que é uma igreja individual que está ligada ao corpo, que se torna noiva. Então vamos devagar aqui. Princípios e base da igreja. Atos, capítulo 2, e o verso 42. Então, temos aí o princípio, né? Olha aqui, eu vou pôr aqui. Olha o que diz o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, nós temos aí, relatado por Lucas, o início da igreja, 4 princípios que deu certo, 4 princípios que fez a igreja ser o que ela é até hoje, apesar que algumas modificaram, mas esses 4 princípios que nós vemos aqui em Atos capítulo 2, versículo 42, é a base da igreja. São os princípios, são elementos essenciais para a fé cristã. São elementos essenciais. Se não tiver um desses elementos, não tem como ser igreja. É uma igreja manca, defeituosa, que precisa aceitar Jesus de novo. Então, esse Espírito que desceu em Atos, esse Consolador que veio para a sua igreja, trouxe esses elementos essenciais para que o homem e a mulher caminhem com Cristo. Então vamos ver que elementos são esses? O primeiro elemento, os 4 elementos estão fixados na perseverança. Ó. Perseveravam. 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 Perseverança. Perseveravam. Perseverança. Ó. Doutrina dos apóstolos. Na comunhão. No partir do pão. Ó. Nas orações. Então, ó. A igreja institucional, a igreja pessoal. Olha lá. Então, tanto a igreja institucional como a igreja pessoal tem que ter esses 4 elementos de Atos, capítulo 2, versículo 42. E esses 4 elementos estão fixados. Esses 4 elementos estão apregados. Eles contêm o Vav na perseverança.
Então, eles não estão fixados no momento, eles não estão fixados num período, eles estão fixados na perseverança. Perseverança, que na língua grega, perseveravam, no grego é proscartério. Proscartério. Perseveravam, ó. Proscartério. Proscartério. O que significa proscartério no hebraico? O que significa perseverança? Significa aderir, ser dedicado, constantemente atento, continuar todo o tempo. É isso que significa perseverança, ó. Ser dedicado. Ser dedicado. Olha aí. Constantemente atento, ó. Constantemente atento. Constantemente atento. Essa palavra também significa continuar todo o tempo, ó. Continuar todo o tempo. Isso é o que significa proscartério. Perseveravam. Perseveravam. Proscartério. Ser dedicado. Ser constantemente atento. Continuar o tempo todo. Ou seja, prosseguir. Prosseguir, insistir, sei lá, perseveravam. Significa que eles continuavam todo o tempo, ó, todo o tempo. Continuar todo o tempo. Então, a doutrina dos apóstolos, a comunhão, partir do pão e as orações estão fixadas na perseverança. Se não houver perseverança, a doutrina é momentânea. Se não tiver perseverança, a comunhão não é constante. Se não tiver perseverança, não continua partindo o pão todo o tempo. Se não continuar, se não tiver na perseverança, as orações não é dedicada. Está entendendo aí? Então, esses são os 4 princípios, bases da igreja institucional e da igreja pessoal. Então, tem que haver perseverança, tanto para esta igreja, como para esta igreja. Quantas pessoas que estão perdendo a perseverança, não perseveram, mas a noiva continua lá. E apesar que tem pastores que estão o quê? Fechando as instituições. Existem até igreja institucional que está deixando de perseverar. Então, não tem esses princípios na perseverança. Olha aí. Estamos vendo, estou passando para você princípios base da igreja que estão aí nessa essência da igreja primitiva que recebeu revestimento e o próprio Espírito, o Espírito de Deus está trazendo para esta igreja. O Espírito de Deus, o Consolador, traz
tanto para essa quanto para essa, para a eclesia, para a igreja, perseverança, dedicação, constante atenção, continuação todo o tempo, ela não para. Ela não é como a onda do mar, inconstante, ela é constante. Ela permanece em frente, permanece para o alvo, que é Cristo. O que te impulsiona a continuar é o Espírito Santo de Deus na sua vida, que vai continuar te impulsionando. Agora, perceba que perseverança, já falamos aqui o que é, você já sabe. Perseverança na doutrina. Então, perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é doutrina? O que é doutrina dos apóstolos? A doutrina é aquilo que é confirmada pelos apóstolos. Eles aderiram aos ensinamentos, à instrução. Doutrina, ensinamentos, instrução. Então eles perseveravam, eram dedicados, constantemente atentos, continuavam todo o tempo nos ensinamentos e na instrução dos apóstolos. Perceba que não existia, quando a igreja iniciou, não existia o evangelho, não existia Atos dos Apóstolos, não existia epístolas paulinas, epístolas gerais, o livro de Hebreus, eles não tinham Apocalipse, eles não tinham. O que tinha aqui somente eram os textos sagrados da Tanakh, que eram os textos antigos, que tinham Isaías, Jeremias, Esdras, é o que eles tinham. Então aqui, irmãos, eles confiavam plenamente na doutrina dos apóstolos que receberam diretamente de Jesus. Era o que eles aceitaram, aderiram. Então, perseverar na doutrina é aderir aos ensinamentos dos apóstolos, aderir a este ensinamento aqui, o que era totalmente cristocêntrico. Era totalmente cristocêntrico. Os ensinamentos dos apóstolos eram totalmente cristocêntricos. Totalmente cristocêntricos. Então, a primeira base, o primeiro princípio é a igreja, tanto institucional como pessoal, tem que perseverar no cristocentrismo dos ensinamentos, da palavra, dos preceitos cristocêntricos, e não desviar para um lenço. Se eu depositar a minha fé nisso, deixei de ser cristocêntrico. A igreja deixou de ser cristocêntrica. Não se basear numa água da Galileia, né, num lenço que eu trouxe de Israel. Não é isso que é a palavra, a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é cristocentrismo. Cristo é o centro de tudo. Ele é a porta, ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é Yeshua, a salvação, ele é o que era e que há de vir, ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, ele é o verbo que no princípio estava com Deus e que era Deus, é o verbo que se fez carne, que levou sobre si todas as nossas transgressões, que morreu na cruz, foi sepultado, depois de 3 dias ressuscitou, ascendeu aos céus e enviou o Espírito para a condução das nossas vidas até a volta de Cristo. Então, é uma doutrina cristocêntrica.
Esse é o princípio. A igreja não pode perder o cristocentrismo da doutrina. Existem muitas igrejas que estão fazendo doutrinas de si própria. Doutrinas que não são de Cristo nem de Deus. Doutrinas que fazem parte de usos e costumes culturais, que não têm poder de salvação. Falei, pronto. Então, perseveravam. Primeira base, doutrina dos apóstolos, que eram totalmente cristocêntricos. Tinham acabado, a igreja de Atos ali tinha acabado, faziam 10 dias que eles tinham visto Jesus ascender aos céus, acabaram de receber o Espírito Santo, estão todos cheios da glória, do poder, e a igreja, o pessoal estava indo, não questionava, não debatia, isso aqui é para quê? Esse dinheiro vai para onde? Isso aqui é para quê? Nós vamos dividir as nossas posses para quem? Não, senhor. Confiança, perseveravam na doutrina dos apóstolos, acreditavam, aderiram, somaram ao que os apóstolos estavam ensinando, sem questionamento, mas de inteireza de coração. Olha aí, hoje está difícil achar isso. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão. Comunhão aqui no grego é koinonia. Koinonia. No grego lá você vai encontrar koinonia. O que é koinonia? Koinonia é fraternidade, associação, participação conjunta, viver em sociedade, compartilhar. Isso é koinonia no grego. Vou pôr aqui, fraternidade. Fraternidade, vamos pôr aqui, associação conjunta, associação. Isso é comunhão, isso é koinonia. Associação é uma sociedade que compartilha, sociedade. Compartilhar. Compartilhar. Sociedade. Isto é comunhão. Significa que eles estavam unidos aos ensinos, sem contestação, compartilhando as suas vidas, os seus bens, uma participação conjunta. Não, com ele eu vou, não, com ele eu não vou. Não, com ele eu venho, com ele ali eu não venho. Isso não é comunhão. Isso aí não é koinonia. Isso aí não é comunhão. Então, fraternidade, associação, sociedade, compartilhar. Isto é comunhão. Então, como é que eu vou perseverar na comunhão se eu não me associo com os eclésia? Então, temos aqui, e não se esqueça, perseveravam na comunhão, a igreja, tanto institucional como pessoal. Associação, compartilhação, koinonia. Então eu tenho que haver, eu tenho comunhão com a instituição, com aquilo que está nascendo, aquela reunião. Eles se reuniam para falar sobre Cristo e o camarada estava lá no meio, estava compartilhando. Nós precisamos aqui, tem uma pessoa que está falando, tem que ter pão. Opa, eu trouxe pão aqui, Compartilhar, isso é comunhão. Tá? Então, é essencial. Eu estou falando aqui de elementos essenciais que o Espírito Santo traz para a igreja, tanto institucional como pessoal. Então, elemento essencial, doutrina, ensinamento, cristocentrismo, comunhão, koinonia, fraternidade, associação, sociedade, compartilhamento, tem que estar junto. Vamos rápido aqui, senão não termina. Perseveravam
Terceiro, no partir do pão. Esse partir do pão, muitos interpretam como a ceia. Então, muitos aqui interpretam como a ceia, repartir o alimento, fazer a ceia entre eles, porque era costume dos judeus se alimentarem juntos, como uma fraternidade, se reuniam, ali eles comiam alimento. Mas quando fala que no partir do pão, e eu vou até ler o versículo, porque o versículo diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Olha o que diz o versículo 46. 46. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Em algumas traduções, você vai achar escrito assim, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa. E partindo o pão de casa em casa. Algumas Bíblias, e está escrito assim: e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza, sinceridade de coração. Então, partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com singeleza de coração. Então, esse partir no pão não fica muito claro, mas no contexto, o que dá a entender no partir do pão não é só comer, só se alimentar ou só cear, mas a intenção do autor é dizer que nesse partir do pão eles estão praticando atos de compaixão entre eles. E esse partir do pão ele pode ter vários sentidos, né? Como ceia, alimentação de todos, uma alimentação compartilhada. Mas o sentido aqui que eu estou querendo dizer é o sentido de participação, de compartilhar sentimento de unidade. É aquela compartilhação de um sentimento de unidade. Então, é o ato de compaixão entre eles. Então, eles se reuniam e partiam o pão com singeleza. O que você precisa, eu tenho. Você está passando dificuldade, toma aqui. Eu vou mandar para você amanhã. Eles tinham esse sentimento de compartilhamento, esse sentimento de unidade. Se um sofre, eu também sofro. E esse é o sentido do partir o pão. De suprir necessidades. De suprir necessidades entre eles. Esse é o sentido do partir o pão. Pode ser interpretado como ceia, mas mesmo assim, tudo isso dá o sentido justamente de compartilhar. Se tenho comunhão, eu divido o meu pão, eu parto o meu pão, né? Porque antigamente não era partir o pão, eles usavam o termo quebrar o pão, porque eles faziam um pão, o pão era fino, ele era duro, que eles chegavam a quebrar. Algumas traduções dizem que quer quebrar o pão. Então, é nesse sentido, de suprir a necessidade, de ver o que está necessitando. Quantas pessoas, irmão, que vai para a igreja, não olha para ninguém, não, eu vou, adoro, volto para casa, o meu negócio é ir, adorar, ver lá a mensagem do pastor e voltar para casa, eu não quero fazer nada, eu só vou e volto. Você não está tendo os princípios, você não está tendo na sua vida esses elementos essenciais que o Espírito Santo traz para a igreja. Então eu não posso pensar em ir fazer minha parte e voltar para casa. Eu tenho que ter esse sentimento no coração, esse sentimento cristocêntrico, esse sentimento de perseverar nos ensinamentos, esse sentimento de compaixão, de comunhão, de compartilhar, de participar, esse sentimento de partir o pão com quem precisa. Eu tenho que ter esse sentimento. Isto é
a base da igreja. E por fim, nas orações. Nas orações, perseveravam nas orações. Esta é a base da igreja. Olha o que diz o texto. E perseveravam nas orações. Oração como a base, né? É a comunicação com Deus. É o espiritual sem a razão do eu, do ego. Então não é eu que decido. Eu vou orar a Deus, vou falar com o meu Deus. E o meu Deus vai então me mostrar o que deve ser feito. Então eles perseveravam nisso, nas orações. Comunicação com Deus. Comunicação com Deus. Ok? Então, esses aqui são os 4 elementos básicos, tá? Então, a igreja, para ela ser saudável, ela tem que ter 4 coisas. Vou colocar bem aqui, ó. Ó, olha aqui, olha aqui. Olha aqui no canto da lousa. A igreja, para ser saudável, para ser saudável, para ser saudável, a igreja precisa de 4 coisas. Ela precisa de missão. Ela precisa ter uma missão, um alvo definido. Ela precisa ter um objetivo ali, né, uma missão que ela vai cumprir. Ela precisa ter um propósito, ó, missão, propósito, ela precisa ter princípio e prática, ó. Princípio e prática. Isso é o que uma igreja saudável ela tem que ter. Então ela tem que ter missão para fazer. Ela tem que ter uma missão. Não estou falando em missões de pregar o evangelho. Eu estou falando que a igreja ela tem uma missão, um objetivo, um intuito. Qual é a missão dessa igreja? É juntar dinheiro para o pastor? Qual é a missão da igreja? É evangelizar? Qual é a missão da igreja? É ensinar? Qual é a missão da igreja? É só cantar hino? É só cântico? Essa é a missão da igreja? Irmão, nós temos que parar. Líderes, temos que parar para ver qual é a missão que estamos fazendo, qual é o nosso objetivo. Quando você descobrir a sua missão, que a missão é aquilo para a qual a igreja foi enviada, é o ide. Então a igreja, para ela ser uma igreja sadia, primeiro ela tem que cumprir com a sua missão. Se ela não cumprir com a sua missão, ela está fora dos padrões da igreja primitiva. A igreja primitiva aqui, que perseverava, que era dedicada, que vivia atenta constantemente, que continuava todo o tempo, que tinha ensinamento, instrução, que era cristocêntrica, ela tinha uma missão: propagar a palavra do reino, apregoar Cristo, uma igreja cristocêntrica. A sua palavra era do Salvador. A missão dela não era construir grandes templos, não era ter status. A missão dela não era construir castelo, não era juntar dinheiro, não era granjear posses. A missão dela era alertar as almas, falar do reino. Esta é a missão. Irmão, pasme os irmãos, os alunos. Nós estamos no nosso curso básico. Eu não estou aprofundando muito porque nós estamos no básico. Pasme os alunos.
Existem igrejas hoje que não se preocupam mais com o ensino da palavra. E olha que o ensino da palavra é o princípio. Perseveravam na doutrina. Então a igreja começou porque perseverava no ensinamento, na instrução de quem? Dos apóstolos que receberam de Jesus. Para alguém ensinar, tem que receber de alguém. Ninguém pode levantar para ensinar se nunca sentou para ouvir. Os apóstolos aprenderam de Jesus e aí propagaram o ensinamento. Camarada lê sozinho, aprende sozinho e quer ensinar, fazendo tudo errado. Então aqui, ó, ensinamento, missão. A igreja tem a sua missão. Uma igreja sadia, saudável, ela tem uma missão. Segundo ponto que uma igreja saudável tem que ter: propósito. Qual é o seu propósito? Para que você está fazendo isso? Para que você está fazendo aquilo? Para que a igreja está fazendo aquilo? É para embolsar louros? É para embelezar o templo? Qual é o propósito? Qual é o intuito? Terceiro ponto da igreja, uma igreja saudável, que tem que ter princípio. A igreja primitiva, ela tinha princípios. Princípio. Eu não troco Jesus por nada. O nosso princípio é o cristocentrismo. Princípio. Tem uma base, tem um credo, uma crença, nós temos aquilo que nós acreditamos. Eu não pulo cerca de fé, eu não pulo a cerca da crença, eu não pulo daquilo que eu aprendi, do princípio para outro princípio. Tem muitas igrejas aí que estão ensinando umas coisas, irmão, que eu estou ficando pasmo, não sei de onde vem esses ensinamentos heréticos. Olha, este século 21 está terrível. Terrível. Não é fácil, não. Quarto ponto de uma igreja saudável: a prática. Não uma igreja estagnada, conformada. Aquela igreja que está ali, irmão, com 5 crentes. Ai, tá bom, vou continuar com esses 5. Que é melhor ter 5, né? Do que ter muito problemático. Então vou ficar com 5, mas é 5 saudável. Ô, irmão, para com essa palavra. Que pensamento é esse? Jesus não ficou com 5, nem com 2, nem com 3. Jesus teve uma multidão atrás dele. Temos que rever nossos conceitos. Você, aluno de teologia básica, comece a rever os seus conceitos, porque Deus vai te usar aonde você for. Você será um porta-voz de Deus, porque você terá as bases da Escritura para trazer um evangelho cristocêntrico, um evangelho sadio, que vai trazer uma reforma para as igrejas dos nossos dias. As nossas igrejas dos dias de hoje precisam de uma reforma. Precisa de homens e mulheres que levantem como uma voz profética, uma voz reformadora dentro do cristianismo. Voltar ao que era. Esta é a palavra. Deus abençoe. Vamos para a próxima aula, hein? Na próxima aula nós continuamos aqui. Vamos falar sobre Pedro e João, sobre o coxo, e vamos avançar nas viagens missionárias. Vamos falar da viagem missionária de Felipe, da viagem missionária de Pedro. E daí nas próximas aulas nós entraremos nas viagens missionárias de Paulo e a continuação do livro de Atos. Deus abençoe as suas vidas e até aí a nossa próxima aula. A paz do Senhor a todos.